Aleluia. Tome o seu lugar, querido. Hoje é o culto da vitória, o culto que nós separamos para falar um pouco sobre vitória, sobre as nossas vidas. E eu quero trazer aqui aquela mensagem que fala sobre a cura do cego de Jericó. E o poder, querido, para nós entendermos o que move dentro de nós, quando há poder e há uma fé dentro da nossa vida, é quando nós caminhamos crendo, não é só crendo. Eu creio nisso, amém, tudo bem, mas caminhar é diferente somente de crer. Caminhar é você colocar em prática aquilo que mais nós dependemos da parte de Deus. Caminhar é nós tomarmos atitudes. Caminhar é nós termos palavras de fé dentro do nosso coração. E quando nós somente cremos, nós só temos aquela palavra, não, eu creio. Mas o caminhar é que testemunha aquilo que nós cremos. É a nossa vida totalmente falada para que os outros reconheçam o que nós temos dentro do nosso coração. Então, antes de nós abrirmos lá sobre a cura do cego, eu queria que você abrisse lá em Marcos capítulo 11, versículo 23, para nós, pelo menos, ter uma base daquilo do que o Senhor Jesus nos ensina a respeito de fé, a respeito de nós entendermos por que caminhamos com essa fé, com essa palavra dentro do nosso coração. Então, Marcos 11, a palavra do Senhor diz assim, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Quando a palavra do Senhor trata a respeito de fé, Ele vai falar a respeito de uma vida santificada, de uma vida totalmente no altar do Senhor. Então, a palavra crer, a Bíblia, ela é recheada de fatos que nós colocamos o nosso coração para praticar, para entender o que a fé pode mover dentro do nosso coração. E por que o povo de Deus consegue ter uma fé mais consciente, talvez, do que as outras pessoas? Porque a palavra de Deus é luz e brilha dentro do nosso coração e faz com que nós podemos enxergar as outras coisas. Eu gosto de olhar para a conversão de Paulo. Ele era um conhecedor da palavra, porém, a lei maltratava a sua própria vida, porque com rigor ele aplicava. Mas quando Jesus encontra com ele muda totalmente a sua trajetória e a sua forma de vida, porque a luz da palavra começa a brilhar dentro do coração dele. Então, a grande expectativa de Paulo agora não era mais ser perseguidor na ocasião da igreja, mas sim ser um participante da igreja. Antes ele era a igreja, só que de uma maneira errada. Então, quando nós perseguimos, nós não praticamos, mas quando nós vivemos a palavra de Deus com a luz que ela brilha dentro de nós, aí nós somos praticantes de santidade, e assim nós veremos ao Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, se nós caminhamos nessa santidade, caminhamos perdoando, caminhamos colocando a nossa vida em prática, porque Jesus fala sobre fé e fala sobre uma área muito específica a respeito de perdão, porque perdoar não é tão fácil.
Porque perdão é uma coisa, é uma perda enorme. Perdoar algo é uma coisa que saiu de dentro do nosso coração. Já perdi, já não vou mais me preocupar com aquilo. É como uma cicatriz. Eu posso olhar para aquela situação, tem lá aquela cicatriz, mas se eu apertar aquela cicatriz, eu não vou sentir a dor como eu sentia quando era uma ferida aberta. Eu posso lembrar daquela ferida, mas ela já não vai me machucar tanto quando ela estava aberta. Então, o perdão é quando nós abrimos mão de tudo e não mais sentimos dor referente àquela situação, mas vivemos uma vida totalmente no Senhor, totalmente ligada à presença de Deus. Então, voltar a nossa vida diante da presença do Senhor e praticar com palavras. Eu falo que perdão, muitas pessoas confundem perdão ou arrependimento com situações que vem ali uma pessoa e descobre que há um erro na tua vida. Aí você fala assim, me perdoa. Não, eu estou arrependido dessa situação. É porque na verdade houve não um arrependimento e nem um perdão, houve uma descoberta de alguém. E isso não é uma trajetória da parte de Deus para vir a cura sobre nós. Quando vem a cura é quando nós abrimos o nosso coração diante da presença dEle e Ele faz a obra sobre as nossas vidas, aí a cura. Aí eu confesso que o poder da palavra se manifesta sobre nós. Então Marcos, quando nós olhamos para a vida desse cego, nós enxergamos diante de Deus o poder que Deus opera sobre as nossas vidas. Se você olhar para Jesus e ver o quanto Ele tinha no nosso coração o poder de se manifestar sobre a nossa vida, nós entendemos o quanto Ele estava fazendo e por que Ele estava movendo essas águas sobre a nossa vida. Porque Ele queria transformar a nossa vida naquilo que era condição poderosa, para nós enxergarmos o poder de Deus sobre a nossa vida, para nós enxergarmos a palavra de Deus ao nosso coração. Quando eu gosto de olhar em Mateus 1:1, quando fala que Jesus era o verbo, era a palavra, e quando nós somos formados por esta palavra, por aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, nós podemos enxergar as grandezas de Deus sobre a nossa vida. Então, o poder da palavra sempre vem sobre a nossa vida quando nós abrimos o nosso coração. Quando eu abro o meu coração, eu deixo Deus tocar na minha vida. E quando Deus toca na minha vida, Ele vem trazendo essa palavra. Abre lá em 1 João capítulo 1, versículo 6. E se nós, caminhando na luz, como nós temos meditado nas células e colocando essa verdade dentro do nosso coração, e trazendo essa verdade para dentro da nossa vida, nós podemos enxergar que Deus, Ele sempre coloca as suas mãos sobre a nossa vida. E Ele diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por que o apóstolo João fala a respeito que nós andamos nesta comunhão? Então é possível andar na comunhão e falarmos que estamos andando, mas caminhando em trevas? O próprio apóstolo João fala que é possível. Eu acho que eu estou em comunhão, mas estou caminhando em trevas. Eu falo que é como a pessoa que muitas vezes ela fala assim, eu não vou tomar Santa Ceia esse mês. Por que você não vai tomar? Não, porque eu estou em pecado. Então, a palavra do Senhor afirma que se nós não participamos do corpo e do sangue do Senhor, nós não fazemos parte do Senhor. Então nós achamos que temos comunhão, mas na verdade caminhamos em trevas. Podemos caminhar e achar algo? Podemos. É comum isso muitas vezes.
Eu posso acreditar que eu tenho fé para suportar tal situação, mas caminhar e ter essa palavra dentro do coração é manter a santidade do Senhor dentro da sua vida. Então, nós muitas vezes praticamos coisas que não é verdade, que não está dentro de nós. Eu caminho nas trevas, ando nas trevas, então eu ando com o meu coração totalmente contaminado pelas coisas, e ao mesmo tempo, acho que estou caminhando na luz. Mas na verdade eu estou caminhando diante de um pecado, diante de uma opressão que o inimigo tem lançado contra a minha vida. Então como que eu vou receber a vitória do Senhor sobre a minha vida, se eu não caminho na luz, caminho em trevas? Caminho em algo que nem eu mesmo sei. Quem caminha em trevas não sabe onde pisa. Quem caminha em trevas não sabe onde está entrando. Quem caminha em trevas não sabe pegar alguma coisa no meio da escuridão. Não sei se você já entrou num lugar muito escuro mesmo, que você abre o olho, você fala, meu Deus, é a mesma coisa que tivesse com o olho fechado, ou então eu estou cego. Eu não estou enxergando, não estou vendo nada. Que você não sabe nem onde está a porta, onde está a cama, enfim, você anda tropeçando, e pode até cair, se machucar. Assim é a nossa vida quando caminhamos em trevas. Nós andamos, não estamos sabendo para onde nós estamos indo, nós não sabemos o que estamos pegando, se é perigoso ou não é, e até, às vezes, tropeçamos em alguma coisa e nos machucamos, e achamos que estamos tendo comunhão com o Senhor, mas estamos caminhando em trevas. Mas como mudar a história? Mudando a história, querido, é quando nós confessamos. Quando eu confesso determinada situação, 1 João capítulo 9, capítulo de número 1, versículo 9. Quando eu confesso, eu caminho com a verdade do Senhor na minha vida. Eu declaro essa verdade, olha o que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu estou vivendo uma área de enfermidade na minha vida, essa injustiça, esse mal, está vindo contra o meu corpo, contra a minha vida. Eu não sou daqueles que pensam que, eu tive uma enfermidade porque eu cometi alguma coisa errada. Não, eu acho que o mundo é do maligno. E muitas vezes nós prejudicamos o nosso próprio corpo. Nós não sabemos o que comemos, é verdade ou não é? Muitas coisas é industrializada, você não sabe qual a qualidade de conservante que é colocado, o que é colocado nessas determinadas comidas. Às vezes você não tem ideia do que seja tudo aquilo lá. Eu falo, que quem gosta do lanche do McDonald's aqui? É uma delícia o lanche, eu gosto, Mas, da onde veio aquilo lá? Quem fez? Aleluia, Você não sabe, muitas vezes, você não sabe de onde veio aquilo lá. Você não sabe o que é, o que coloca para conservar, o que não coloca. Mas é gostoso para valer, Gostoso com força, você vai lá e come. Mas é aquilo que a gente pensa que está sendo saúde para nós. Saúde é o pessoal, os antigos que viveram na roça, comia o porco que eles criavam, o ovo era da galinha que eles criavam, a verdura era do esterco do animal que eles próprios criavam, e colocam ali o adubo e nascem as folhas ali, eles comem. Então a produção e os legumes e tantas outras coisas, não tinha nada de veneno, nada de agrotóxico. Os caras morriam cedo porque trabalhavam muito, Na verdade era isso, Você vê o povo antigo, a expectativa de vida, eu que trabalhei com previdência privada, expectativa de vida do povo, que nós chamávamos de AT, era uma tábua atuarial, era de 70 anos. Hoje a pessoa se tromba com o negro com 100 anos aí na rua. Quantos anos você tem? 100 anos. Meu Deus, E hoje a tábua atuarial está acima dos 85, então... Eu vou dizer uma coisa para você: se você depender da aposentadoria tua, você está perdido, querido? Porque é com 85 hoje. Então, imagina como que isso muda a trajetória. Antigamente o povo morria porque trabalhava. Hoje o povo morre muito mais do que antigamente, porque a gente achava que morria bastante naquela época, mas hoje o povo morre mais com doenças como câncer e tantas outras.
Como é difícil nós colocarmos o nosso coração, mas a única forma de nós confessarmos diante de Deus a nossa vida é ter uma vida que não seja só nessa terra, mas na eternidade. Na verdade, nós não somos filhos desta terra, nós somos filhos do reino de Deus. Nós saímos deste mundo, né, figuramente, e caminhamos no mundo, né, que está representado o reino de Deus. Então, quando nós apresentamos a nossa vida, nós não sabemos o que pode mudar a trajetória da nossa vida, mas pode mudar. O que nós falamos pode mudar a trajetória da nossa vida. O que pensamos pode mudar a trajetória da nossa vida. Aquilo que nós realizamos em Deus pode mudar a trajetória da nossa vida. E como a palavra do Senhor diz, se você honra pai e mãe, viverá longos dias nessa terra. Quem crê nisso? Então, o poder da palavra é poderoso. E como nós já mencionamos, o perdão é algo que traz a referência entre esses dois caminhos. O caminho de entender que nós caminhamos na luz e de entender que nós temos uma confissão. Então, o perdão é o que traz aquilo que manifesta sobre a nossa vida, sobre essa terra. Não, eu te perdoo, mas perdoa porque houve uma perda grande ou perdoa da boca para fora? Então, às vezes, nós precisamos entender qual é esse perdão. Qual é esse perdão? Porque tem muitas pessoas que estão presos a pais que nunca viram, a mães que nunca tiveram ali o direito de conviver de uma forma amorosa, e acredita que tudo isso está relacionado à sua vida, mas quando ele entende isso dentro do seu coração, ele começa a viver aquilo que Deus tem preparado sobre a sua vida. Não é quem você viu, que pai biológico, que mãe biológica, ou quem te criou, que vai mudar a tua história. O que vai mudar a tua história se chama uma vida de renúncia, de perdoar, para ser perdoado. De viver uma vida em santidade, distante disso. E eu posso dizer que a humanidade hoje, queridos, tem vivido muito preso a essas situações. Vivido preso por causa de passado, por causa de figuras como pai e mãe, ou relacionamento matrimonial, relacionamento até entre irmãos, relacionamento aí fora entre amizades que eram tão próximas, e acontece um problema e há um bloqueio. É o que mais o diabo está usando hoje. O diabo está ferindo pessoas na área sentimental. E na área sentimental, o único segredo, não tem nenhum remédio na farmácia que você vai comprar e vai mudar a tua história. O único segredo que muda a nossa história se chama perdão. E quando nós perdoamos, nós nos sentimos livres para receber a cura do Senhor, a cura dentro de nós, a cura da nossa vida. Então, se nós estamos preparados para viver isso, é porque nós tememos a Deus. Salmo 130, versículo 4, olha o que o salmista, diante dessa verdade, ele diz para nós, que eu acho tão interessante. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam, para que o temor venha sobre a sua vida, para que a palavra de Deus ela seja verdadeiramente o refrigério sobre a sua vida. Se você puder colocar na NVI esse versículo, mas contigo está o perdão, é bem próximo, para que seja temido. Então, mas contigo está o perdão. Então, o perdão está sobre a nossa vida. Às vezes a pessoa pensa que, não está sobre a minha vida. Não está. Você tem todo o direito de perdoar e de ser perdoado. E às vezes a pessoa fica nessa confusão de que, eu não consigo receber, eu não consigo também nem entregar. E às vezes é isso que tem muitas vezes paralisado pessoas
porque não consegue entregar o sacrifício, colocar diante de Deus. Eu sei que é um sacrifício, mexer com a fonte motora da alma, dentro do coração, é aquela situação, eu perdoei ou não perdoei? Porque está vindo aquele sentimento de novo sobre a minha vida. Será que eu fiz isso de todo o coração? Não fiz, e o diabo quer mais mexer nessa área. Não, o perdão está sobre a sua vida. Você já recebeu o perdão, mas também você já pode entregar o perdão. Já está sobre a sua vida, mas o diabo sempre vai ficar questionando na sua mente. A fonte motora da alma nunca desliga isso, mas já foi perdoado, já foi entregue diante do altar. E aí nós temos que declarar essas palavras. Não, eu já entreguei, eu já coloquei diante do altar. Eu tenho que lutar muitas vezes com a minha própria vida, porque às vezes o sacrifício que nós temos que manter dentro do nosso coração é maior do que aquilo que muitas vezes somente nós escutamos. Porque aquilo que nós só escutamos, quando a pessoa fala assim, você pode, você já é um vitorioso, e a pessoa toda, né, inferiorizada, ela fala assim, não consigo. Não, ela pode, ela tem isso. Já foi entregue sobre a nossa vida. Amém, amados? Já foi colocada sobre o nosso coração. Só que às vezes nós não conseguimos manter esse sacrifício dentro de nós. Sacrificar para entender. Não, eu já estou com Cristo. A minha vida está com o Senhor Jesus. Eu já fui curado. Eu declaro a cura. Então o poder da fé é nós entregar esse sacrifício diante de Deus. E falar para nós mesmos, às vezes até ser severo com a gente mesmo. Porque está dentro de nós. E às vezes nós conseguimos ainda ser negativo ainda. Aquelas pessoas que você fala assim, não, nós vamos fazer isso. Não dá, vai dar errado. Vai dar errado nada, para com isso, rapaz, que é isso? Parece aquele bicho preguiça lá do desenho, lá, ó céus, ó vida, ó tristeza, ó azar. Tudo vai dar errado. Não vai dar nada errado, vai dar certo em nome de Jesus. Porque eu tenho o poder da fé dentro do meu coração, eu tenho que entregar esse sacrifício diante de Deus. Mas aí não vai vir o medo, não vai vir o temor, não vai vir as outras coisas. Claro que vai vir, mas vai dar certo em nome de Jesus. Entendeu? Então nós temos que declarar muitas vezes para dentro do nosso sacrifício. Porque é mais fácil nós concordarmos com o mundo do que contra o mundo. É mais fácil nós concordarmos com aquilo que nós estamos vendo do que com aquilo que nós não estamos vendo. É muito mais fácil nós considerar essas coisas que nós nem ouvimos muitas vezes e já estamos brigando com nós mesmos, né? Parece aquela discussão entre marido e mulher, né? Ele falou alguma coisa, aí saiu brigado dentro de casa, aí ele fica lá no trabalho, mas quando chegar lá, ela vai ouvir isso, ela vai ouvir aquilo, ela vai ouvir aquilo outro e tal. Ela fica brigando com a pessoa mesmo, com ela mesmo, né? E fica ali manipulando, né? Vocês viram no teatro que o Edinael e a Jaque fez, né? Jaque é perigosa, ela pegou o facão, né? Porque o marido dela falou que ia chegar às 7 horas em casa. Então ela já foi com o facão pro lado de trás, assim, já, né? Querendo saber o que ele ia falar, né? Aí ele falou assim, não, bem, é que eu fui assaltado, aí eu tive que ir para a delegacia. Quem assistiu esse teatro sabe, né? Então, ela, no coração dela, já que representava aquela mulher que estava ali, o tempo todo, não, quando ele chegar, eu já pego o facão, corto uma das orelhas, porque tem duas, vai ficar com uma só, enfim, vai fazer um estrago na vida do homem. Mas, na verdade, quando ela descobriu a verdade, que é o maior sacrifício, é nós enxergarmos muitas vezes aquilo que nós não queremos enxergar. Esse é o nosso maior sacrifício. É colocar aquilo que é mais poderoso ao nosso coração, que nós não conseguimos colocar. É entregar diante de Deus. Às vezes é lutar com a nossa própria vontade ou ideologia, que não vai dar certo, mas vai dar certo em nome de Jesus. Então há um sacrifício para nós colocarmos dentro de nós. E se nós praticarmos todas essas coisas, a única coisa que nós podemos fazer diante de Deus, para cada dia mais ser mais vitorioso em Cristo Jesus, é guardar a palavra de Deus. Se nós não guardamos a palavra de Deus, eu estou com dúvida, vai na palavra. Busque a palavra de Deus. Entra na internet. Né? Eu fico, às vezes, quem aqui já pegou um exame, viu um nome diferente lá e entrou na internet para consultar? Aleluia.
A maioria de nós, tem um nome cabeludo lá, você não sabe o que é. Você vai entrar na internet para saber o que é, não é verdade? Agora, quem já entrou na internet para procurar versículos da Bíblia quando você está passando por dificuldade? Então, tem algumas pessoas que entram aí, glória a Deus. Porque esse é o caminho. Eu não conheço, mas eu quero conhecer essa luta, essa de fé, guardar a palavra de Deus. Então, eu posso usar coisas hoje muito fácil para nós, até para me abençoar. Porque às vezes você está esperando algo de alguém, mas na verdade Deus já está te dando a oportunidade de você mesmo colocar essa palavra dentro do teu coração. Eu falo, queridos, que o milagre que vem da revelação da palavra não é quando alguém somente está pregando, é quando você quer escutar. Porque você pode ter escutado várias vezes as mesmas coisas, aí vem alguém diferente e fala, você fala assim, nossa, agora eu vou viver, você viu? Que palavra, uau! Não, você já ouviu tantas vezes aquela palavra, e aí quando você quer escutar, porque é alguém diferente, aí você fala, uau, que palavra. Não, é quando eu quero escutar, eu estou pronto a escutar, seja por qualquer pessoa. Então, a Bíblia, ela é poderosa para falar ao nosso coração e aperfeiçoar as nossas vidas, aperfeiçoar o nosso coração. Então, quando nós colocamos esta palavra lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 5, olha o que diz, que aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então, se nós estamos nele, nós estamos sendo aperfeiçoados. A grande revelação que o apóstolo João trouxe sobre esta palavra é que a única coisa que aperfeiçoa a nossa vida não é só quando eu pego a palavra, não, é quando eu estou nele. Não adianta só conhecer, o diabo conhece a palavra. Eu guardei a palavra, mas se você não estiver nele, o amor de Deus não representa aquilo que vai combater muitas vezes a tua incredulidade, que vai combater muitas vezes a tua luta, porque a incredulidade neutraliza a palavra e não entra dentro do teu coração, porque você não está nele, e nele é o que se completa todas as outras coisas, é o que faz com que o poder da palavra se manifeste dentro de nós. Então, quando eu tenho fé, é quando eu pego todas essas áreas da minha vida e começo a analisar, não, eu vou combater essa luta, diante de pormenores, eu tenho que enxergar na minha vida o que está me neutralizando. Às vezes não é a confissão está me neutralizando, o perdão está me neutralizando, o não estou caminhando na luz está me neutralizando. Eu só estou tendo comunhão, mas na verdade eu não estou caminhando com Jesus, está me neutralizando. Então eu tenho que enxergar o motivo da onde eu vou alcançar o meu milagre, para combater isso dentro do meu coração. Porque a única coisa que o Senhor fala que Ele quer de nós é o nosso coração. Ele não quer mais nada da nossa vida. Ele não precisa de nada, Ele precisa do nosso coração. E quando nós temos o nosso coração nas mãos dEle, eu falo, queridos, que a primeira Páscoa que Moisés participou ali no Egito com todo o povo de Deus, foi aquele momento que o coração daqueles homens estava no Senhor, porque veio até a 10ª praga, e Deus já estava endurecendo o coração de Faraó, para que o povo de Deus pudesse compreender os seus sinais. Não era para tratar Faraó, era para tratar o povo. Era para que o povo pudesse enxergar que havia um Deus que iria libertar eles. Não era para tratar a vida dos egípcios, era para tratar o povo de Israel. Então, todo aquele que tinha um coração no Senhor foi lá, matou o cordeiro e passou o seu sangue nos umbrais. Porque a referência era:
eu creio de todo o coração e pratico. Eu creio, não é só, não, eu creio, eu estou aqui, eu creio tal. Não, todo aquele que passou o seu sangue, comeu ali o cordeiro da Páscoa, naquela casa, foi protegido os primogênitos. Mas o povo do Egito, foram mortos todos os primogênitos. Então, o povo de Deus, quando pratica, ele tem uma obra poderosa na sua vida. Quando ele pratica, ele tem o poder da palavra sobre a sua vida. Então, quando nós guardamos